Boa noite. Seja onde você estiver, receba o nosso abraço, mesmo que de longe. Quero dizer que é um privilégio, é um prazer estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Adson, que me fez o convite, ao apóstolo Djalma, que realmente possa Deus estar abençoando a vida deles, fortalecendo onde eles estiverem, as suas famílias, todo o ministério, os pastores, os líderes da casa. Desde já eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, declarar a paz do Senhor, o toque do Espírito de Deus sobre a tua vida. Amém, queridos? Eu quero trazer um pensamento, eu não vou ser longo, vou ser breve. Quero estar depois orando contigo. Mas eu quero trazer um pensamento que, na verdade, não tem como pregar nesses dias. Eu acredito que não tem como a gente ministrar nesses dias sem olhar para o que nós estamos vivendo, sem olhar para o que nós estamos passando. É complicado nós simplesmente fecharmos os nossos olhos e como se nada estivesse acontecendo, né? Existe uma situação terrível, uma situação complicada, uma ameaça maligna à nossa volta, um inimigo do inferno, né? Por mais que a gente não esteja vendo, esse tão pequeno que é, mas ele vem com uma proposta muito ruim. Não é uma proposta de gerar apenas uma dor de cabeça de repente, não. Ele vem com uma proposta de morte, ele vem com uma proposta de destruição, de ruína, de enfraquecimento. É uma ação maligna que está aí, infelizmente, tocando o mundo. Mas, amados, a Bíblia diz, ou melhor, nunca a Bíblia escondeu que nós tínhamos um inimigo. Nunca a Bíblia escondeu que existia um inimigo feroz. Nunca. Está escrito, foi deixado escrito, nós sabemos disso. Mas também a Bíblia nunca escondeu que Jesus venceu a todos os nossos inimigos ali na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que ele triunfou. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz que ele venceu, despojou todos os principados, toda a potestade, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a Bíblia ela não esconde que existe um inimigo, mas também a Bíblia nos afirma, a Bíblia traz a revelação de que todo inimigo foi derrotado lá na cruz do Calvário. A hora que o Senhor disse, está consumado ali, nós obtemos a vitória. Na hora que ele se levanta ressurreto, toda a vitória, tudo que eu e você precisamos para viver esse dia, de uma forma maravilhosa, ali foi alcançado para a minha vida e para a sua vida. Esses dias eu estava pensando em algo, observando algumas coisas, meditando na palavra, e claramente assim me veio ao coração no sentido de 4 áreas que o inimigo tem tentado de todas as formas abalar, trazendo, mexendo nessas áreas, trabalhando nessas áreas. Nós não vamos falar de cada uma delas, só estou trazendo o que eu senti. Mas falava muito sobre a questão da fé, ou seja, o desejo dele é trazer uma incredulidade, gerar uma incredulidade, causar uma incredulidade. Outra área é a área do medo, gerar um medo, né? Um ambiente de medo. Uma outra área no sentido de uma intimidação, deixar as pessoas intimidadas,
E uma outra área que é na questão da timidez, da falta de ousadia, da apatia. E pensando nessa questão, até tenho orado sobre isso, eu penso que nós precisamos combater isso, essas áreas. E como nós vamos combater? Assumindo cada vez mais a palavra de Deus na nossa vida, vivendo a palavra de Deus na nossa vida, buscando cada vez mais as revelações da palavra do Senhor, trazendo essas revelações, praticando essas revelações, vivenciando essas revelações que o Senhor tem nos dado através da palavra dele. Eu gosto muito de uma palavra que Paulo usa, ali em Romanos capítulo 6, versículo 6, ele começa com ela dizendo assim, sabendo isto, eu gosto desse termo, sabendo isso. Isso fala de revelação. Ele está falando, olha, sabe, sabendo isso, tendo essa revelação de tal coisa, tendo essa revelação sobre isso. E logo na frente você vai encontrar uma outra que ele usa, que ele diz, considerai-vos. Ou seja, sabendo isso, eu tendo essa revelação, então eu decido por isso, considerai-vos isso, eu decido por isso. São dias que nós precisamos realmente ter em nosso coração o que é que nós temos como revelação. O salmista diz, eu sei que o meu Deus é grande. E uma vez eu estava buscando esse eu sei, pesquisando no original, e o que eu encontrei é no sentido do quê? No sentido de, eu sei, no sentido de, olha, alguém que provou, alguém que tinha aquela revelação tão forte, alguém que sabia o que estava falando, alguém que realmente conheceu. Então é dessa forma que eu e você precisamos viver hoje. É saber aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia nos traz, ter isso como uma revelação, ter isso guardado no nosso coração e decidir viver por aquilo que diz, por essa revelação, considerando isso, trabalhar em cima disso. Sabe, eu entendo que nós estamos vivendo dias, estamos aí caminhando cada vez mais, onde fica muito claro, onde fica muito notório, visível, que nós não podemos mais viver simplesmente de uma forma terrena, de uma visão simplesmente na terra, de uma visão, vamos dizer assim, daquilo que nós estamos vendo. Não. Estamos vivendo dias que nós não podemos esquecer em nenhum minuto que existem duas realidades operando. Nós não podemos esquecer em nenhum minuto que existem duas realidades operando. A realidade terrena e a realidade espiritual. Eu e você, se você aceitou a Jesus, você precisa entender isso. Nós não podemos em nenhum momento esquecer que existem duas realidades. Embora eu possa estar pisando na terra, embora eu estou vivendo na terra, mas eu preciso entender que eu faço parte de uma outra realidade. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. O homem natural, o homem que ainda não se entregou a Jesus, ele vive apenas uma realidade. Ele sofre o efeito de tudo, mas ele vive na sua mente, na sua visão, ele tem apenas uma realidade, que é a realidade terrena. Ele busca alcançar os seus alvos, ele luta as suas lutas em apenas um campo, num campo terreno. Ele faz os seus planos pensando de forma lógica, de forma terrena. Ele sonha, ele planeja o seu futuro, segundo as possibilidades que ele tem, segundo as possibilidades terrenas, segundo aquilo que ele está vendo. Ele se defende, né, em meio às suas dificuldades, neste campo, no campo terreno. Ele se defende como ele pode, de uma forma natural. A realidade para ele terrena é a dimensão daquilo que ele vê. E a grande maioria que vive dessa forma, ou seja, o homem natural, que vive dentro dessa realidade terrena, não é muito difícil. Não é muito difícil dele se sentir intimidado. Não é muito difícil dele se sentir amedrontado.
decepcionado, entristecido. Por quê? Pelo simples fato de que a realidade terrena, de tempo em tempo, apresenta a este homem que vive sobre ela a sua fragilidade. Situações mais situações, de tempo em tempo, coloca ele numa situação, numa posição, onde ele se vê quanto ele é frágil, o quanto ele não sabe tudo, o quanto ele não consegue se sair. De tempo em tempo, essa realidade terrena mostra a ele a sua incapacidade. Mostra a ele a fraqueza que ele tem diante de grandes obstáculos, que é o que nós estamos vendo nesses dias. A realidade terrena muitas e muitas vezes apresenta situações, muralhas tão altas, dificuldades tão intransponíveis que o homem natural, ele acaba perdendo as suas forças. Ele acaba desanimando. Ele não consegue, diante da realidade, ele não consegue encontrar saída, ele não consegue encontrar uma forma de mudar aquilo. E aí aquilo vai entristecendo, e aquilo vai desanimando, aquilo vai decepcionando. E aí nós encontramos muitas vezes casamentos arruinados, sonhos destruídos, conquistas perdidas, saúde sendo totalmente comprometida, sendo totalmente abalada, e pior, encontramos aí a morte como fim de tudo. Essa é a posição daqueles que andam simplesmente pela realidade terrena. Eles vivem numa corrida, numa luta diária, mas no fundo sempre também com medo, porque a única certeza que eles têm é que um dia vai encontrar a morte, e para eles a morte é o fim de tudo. Mas queridos, um dia, Jesus orando, Jesus clamando ao Pai, ali em João 17, que fala sobre isso, Jesus orando por nós, ele fala da seguinte forma, em João capítulo 17, versículo 16, ele fala assim, orando por nós, orando pelos discípulos, orando por aquele que crê, ele diz assim, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vim aqui esta noite para te lembrar que você não é deste mundo. Eu vim aqui nesta noite para te lembrar que você, se você aceitou a Jesus Cristo, você está inserido em uma outra realidade, uma realidade espiritual. Eu vim aqui para dizer para você que você não é desse mundo, você pertence a um reino espiritual, o reino de Deus. Embora você possa estar tocando os teus pés nesse chão, nessa terra, mas você pertence a uma realidade espiritual. Eu vim aqui simplesmente para te lembrar que você está inserido em uma realidade que transforma o que vê. Você está inserido numa realidade que traz à existência o que se espera. Você está inserido numa realidade que estabelece os sonhos, estabelece as promessas de Deus. Você está inserido numa realidade que muda prognósticos, diagnósticos humanos. Você está inserido numa realidade que faz milagres, que faz o impossível, que transforma situações. Você está inserido numa realidade que gera vida, e vida eterna, que nem a morte consegue deter. Você está inserido nesta realidade. Mas nós não podemos esquecer isso, existem duas realidades. Uma realidade terrena, infelizmente aqueles que só andam pela realidade terrena, facilmente, eles podem nesse momento estar totalmente desanimados, eles possam nesse momento estar totalmente abalados, até mesmo em pânico. Mas eu quero dizer para você, você que aceitou Jesus, você que já entregou a sua vida a Jesus, você faz parte de uma outra realidade. Você também faz parte da realidade espiritual. E eu vim aqui para te lembrar, justamente isso, que você faz parte de uma realidade que pegou você e se assentou nas regiões celestiais.
à direita de Deus Pai, em Cristo Jesus, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todos os demônios. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura, você é um cidadão do reino de Deus. Essas coisas nós temos que colocar em nosso coração neste momento. É um rema, nós precisamos trazer uma revelação. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos dizer, eu sei quem eu sou. Eu quero nesta noite simplesmente te lembrar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero apenas te lembrar que você é uma pessoa nascida do Espírito Santo, nascida em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Não nascido simplesmente pela carne, não, mas nascida de Deus. Nascida de Deus, uma pessoa escondida, uma pessoa inserida em Cristo. Eu vim aqui para te lembrar que você tem uma herança. Você tem uma herança, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus. Co-herdeiro de Jesus. Você tem uma herança, você não é qualquer um. Você é um filho de Deus, nascido de Deus, amado de Deus, amado do Pai, pupila dos olhos de Deus. Você é a grande pérola. Isso é você. São revelações, são palavras que o Senhor nos fala, olha, você que aceitou a Cristo, você foi colocado neste lugar. Você está em mim, você está sentado comigo na direita de Deus Pai. Este é você. Aquele que aceitou Jesus, nasceu do Espírito. Aquele que aceitou Jesus, teve o poder de ser chamado filho de Deus. Aquele que aceitou Jesus é um herdeiro das coisas de Deus. Você tem um pai. Você tem um pai. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, querido, é assim que o Senhor te vê. É assim que o Senhor te vê, é assim que o Senhor me vê, é assim que o Senhor vê a sua igreja. Ele nos vê a partir desta posição, desta identidade. E Ele quer que eu e você também nos vemos dessa forma. Sabe, Ele quer que eu e você também nos enxergamos dessa forma. É assim que o Senhor nos vê, Ele nos vê já nesta posição como mais que vencedor. Ele nos vê como filho dele. E nós não podemos, nesse momento, nos ver de forma diferente. Nós não podemos transformar a obra de Jesus numa obra sem significado. Não, não. Ela mudou o nosso destino. Ela mudou quem nós somos. Ela nos tirou desse mundo. Ela nos colocou num outro lugar. Ela nos fez filho novamente, filho de Deus. Nós nascemos do Espírito. E o Senhor nos vê dessa forma. É assim que Ele nos vê. E a partir dessa revelação, ou seja, de como Ele nos vê, e eu e você também temos que nos ver assim, é a partir dessa posição é que nós precisamos viver. O Senhor nos vê dessa forma. Quando ali o anjo chega para Gideão, chamar Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz da seguinte forma, o anjo chega e fala, o Senhor é contigo, homem valente. Naquele momento, eu penso que Gideão até se assustou, porque ele estava malhando no lagar, escondido dos inimigos, com medo. Mas o anjo chega falando, olha, o Senhor é contigo, homem valente. Deus já estava vendo ele como homem valente, mas por que Deus estava vendo ele como homem valente? Porque o anjo chega e fala, o Senhor é contigo. A partir do momento que Deus fala, eu sou contigo, você precisa entender que você é um homem valente. A partir do momento que Deus fala, tu és meu filho amado, eu estou em você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. O meu espírito está em você, eu preciso me ver como um homem valente. Eu preciso me ver como um homem ousado. Eu preciso me ver na posição que meu pai me colocou. Então ele chega para Gideão e fala, o Senhor é contigo, homem valente.
Nem mesmo Gideão se via como um homem valente. Ah, mas quer dizer que ele mudou alguma coisa? Mudou. Porque o Senhor é contigo. A partir desse momento, eu estou dizendo para você, eu estarei com você, eu andarei com você, eu lutarei as suas batalhas. Então, você é valente. Seja valente. Se vê como valente. Não tenha medo. A partir daquele momento, o Senhor estaria com ele. E é assim que eu quero que você entenda. Se Deus nos tirou do mundo, se nós nascemos de novo, se nós nascemos do Espírito, se nós temos o Espírito Santo em nós, se nós temos a palavra que diz que nós somos mais que vencedores, é assim que eu e você temos que nos ver. É assim que nós precisamos andar, é assim que nós precisamos caminhar. Da mesma forma, eu vejo quando Deus chama Josué. Primeiro ele diz, da mesma forma como eu fui com Moisés, serei contigo, não te desampararei e não te deixarei. Depois, mais para frente ele diz, ser forte e corajoso. Olha só o que ele está dizendo para Josué. Talvez Josué não se via tão forte daquela forma, tão corajoso daquela forma, mas o Senhor está falando, olha, eu vou estar com você. Da mesma forma como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, eu te vejo corajoso. Por quê? Porque eu estou com você. Seja agora, se vê dessa forma, caminha dessa forma, anda dessa forma, porque eu estou contigo. Querido, nós estamos assentados com Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo demônio, assentado à direita de Deus Pai, em Cristo, oculto em Cristo. Nós estamos assentados com Ele. Agora, Ele quer que nós venhamos a viver a partir desta posição, a partir desta verdade. Ele nos chamou, Ele nos colocou dentro de uma nova realidade, uma realidade espiritual, uma realidade poderosa, uma realidade nele. E Ele quer que nós venhamos a viver a partir desta realidade, e não da realidade terrena, com medos e totalmente impotente. Nós não somos mais desse mundo. Nós não somos mais desse mundo. Jesus nos tirou, Jesus nos desraigou, nos arrancou e trouxe para o seu reino. Então sejamos aqueles, a partir de agora, que liberam a realidade dos céus, a realidade espiritual para a realidade terrena, para a terra. Que sejamos aquele que libera os planos do espiritual, os planos dos céus para a terra. Ele quer que nós sejamos agora, a partir de agora, a partir desta posição, assentado com Ele. Ele quer que nós sejamos portadores da autoridade, da realidade espiritual dos céus na terra. Uma autoridade capaz de trazer à existência o que não existe. Uma autoridade capaz de ressuscitar aquilo que está morto. Uma autoridade capaz de mudar o curso da natureza. É assim que Ele quer que nós vivamos. Por quê? Porque nós não fazemos mais parte de uma realidade simplesmente terrena, lógica, não, natural, não. Nós andamos nessa realidade, mas nós fomos resgatados, tirados e colocados numa realidade extremamente sobrenatural, uma realidade poderosa, uma realidade espiritual. E portador desta realidade, desta nova realidade, e a partir desta posição, é que Ele quer que eu e você venhamos andar. Deus não quer que nós venhamos a olhar para cima como se com medo. Mas Deus quer que nós venhamos a olhar de cima como para baixo com autoridade. Entendendo que nós estamos em Cristo Jesus. Para explicar melhor, eu quero dizer uma coisa para você, eu quero te lembrar de uma passagem. Eliseu estava em cima no monte. Lá no monte, lá em cima. No entanto, embaixo do monte, estava cercado dos seus inimigos. Mas Eliseu, lá em cima,
ele estava cercado pelos exércitos celestiais. E ele olhava de cima para baixo. E ele ordenou ali a vitória sobre aquele exército terreno. Fazendo um paralelo, é assim que eu e você precisamos andar. Sabendo que existe todo um mundo espiritual à nossa volta. Sabendo que nós estamos assentados acima dos principados. Não é uma questão de nós estarmos com medo, não é uma questão de nós ficarmos olhando como é que vai ser, não, de onde virá. Virá do Senhor que você já está. E a partir dessa posição, trazer o governo sobre a terra. A partir dessa posição, nós precisamos profetizar sobre essa terra, declarar as verdades sobre essa terra, declarar a palavra do Senhor sobre essa terra, declarar aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações sobre essa terra. Nós somos portadores de uma verdade que está nos céus. Nós temos a palavra de Deus. Nós somos portadores de uma autoridade divina. Nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus. Essa é uma verdade. Portanto, nós precisamos agir como tal. Nós precisamos agir como tal. Me faz lembrar de Paulo. Quando o barco que Paulo estava indo para Roma começa a afundar, é um naufrágio. Ele simplesmente olha para todos e diz: calma, 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 calma. Se aquietam, descanse. Esta noite, o anjo de Deus veio a mim e disse: calma, ninguém vai morrer. Nenhuma pessoa vai morrer. E você vai chegar em Roma. Deus quer enviar anjos nesses dias. Deus quer liberar a sua palavra nesses dias. Deus quer que eu e você nos levantemos com a palavra diretamente dos céus. Declarando sobre tudo, declarando sobre esse vírus. Declarando toda essa situação que tem, de repente, se acampado, se feito ao nosso redor. O anjo do Senhor virá, falará contigo, o Espírito do Senhor falará contigo. E o que Deus espera? Que eu e você sejamos ousados. Que eu e você sejamos intérpretes, chegar e falar, liberar aquilo que os céus estão liberando. É isso que importa. Daqui para frente, queridos, nós não podemos jamais esquecer da nossa posição. Nós não podemos esquecer mais da nossa realidade, da realidade a qual nós estamos, da realidade espiritual. Nós não podemos simplesmente andar como se nós fôssemos homens naturais, andando só sobre a realidade natural. Não. Eu e você precisamos entender, trazer a memória em todo o tempo, vivenciar a realidade espiritual a qual nós fomos colocados. A realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. A realidade a quem nós pertencemos. Nós precisamos viver sobre essas revelações. Nós precisamos viver segundo a palavra. Nós precisamos viver segundo aquilo que o Senhor tem falado. Nós precisamos viver segundo o que aconteceu na cruz do Calvário. Senão nós não vamos conseguir. Senão nós não vamos andar. Senão nós vamos ficar como um homem natural, com medo, intimidados, desesperados, pensando o pior sobre o amanhã. Mas não, a Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Está escrito. Nós não andamos segundo o que o mundo fala, nós andamos segundo o que a palavra de Deus fala, nós andamos segundo a realidade espiritual. Saiba que por causa da realidade espiritual, se transforma a realidade terrena. E eu e você fomos chamados nesses dias para trazer à existência aquilo que não existe, para trazer essa realidade dos céus à terra. Neste momento eu quero orar com você. Eu falei que seria uma palavra breve, e isso era uma verdade. Mas eu quero orar. Eu quero ter um momento de oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero declarar aquilo que os céus falam a seu respeito. Querido, você precisa vivenciar aquilo que aconteceu na cruz. Você precisa vivenciar a tua realidade. Você precisa vivenciar a tua identidade em Cristo Jesus. É tempo de você declarar, profetizar com a sua boca quem você é em Cristo. É tempo de você profetizar na sua casa o que Jesus fez.
É tempo de você se levantar com a autoridade que já foi lhe incumbido. Você tem autoridade, em nome de Jesus, para declarar, para ressuscitar, para levantar, para transformar. Isso é uma verdade. Então, onde você estiver agora, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei o que possa estar acontecendo. Eu não sei se você está, de alguma forma, com medo, preocupado, de uma forma muito intensa. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu sei o seguinte: nós temos autoridade para mudar aquilo que nós estamos vivendo. Eu creio nisso. Eu creio nesta palavra. Eu creio na obra de Jesus. Ela não foi realizada em vão. O meu Senhor não morreu em vão. Eu creio naquilo que Ele alcançou para a minha vida e para a sua vida. Eu creio na posição que Ele nos colocou. Eu creio que nós somos chamados nesse tempo para sermos a sua boca, para sermos a sua mão, para sermos os seus pés. Esta é uma verdade.